Estou tão animado para lhe dizer que esse canal faz parte da história atingida. Rede. É difícil de acreditar, mas é verdade. Mais de 2000 anos atrás, o primeiro grande. As capitais europeias surgiram em torno as belas margens do Mediterrâneo. É maravilhoso ver que mais e mais pessoas estão encontrando casas confortáveis e acolhedoras em. É difícil de acreditar, mas as artes estão enfrentando alguns desafios difíceis. As coisas estão ficando cada vez mais lotadas, e isso está afetando a comunidade criativa. Foi um momento de grande prosperidade para negócios e ciências. Tudo bem se você estiver lutando pelo poder e pela influência. As cidades realmente fizeram o possível para se ofuscar. Estamos tão animados para construir juntos. Pessoas de todo o mundo, com suas diferentes culturas e origens, se reúnem para tornar nossa comunidade um lugar vibrante. Essas cidades eram um farol, atraindo pessoas de todos os cantos do mundo. Todos estamos procurando um pouco de prosperidade e felicidade, certo? Na bela costa do norte da África, havia alguém que se levantou. A lendária cidade de Cartago, um lugar com um passado rico e famosa, aguarda sua descoberta. Uma cidade de comerciantes e uma casa calorosa e acolhedora. Para um dos povos marítimos mais maravilhosos. Tenho certeza de que você concorda que isso é da maior importância. O século XII AC foi um momento de grande inovação e exploração. Os fenícios eram um povo notável que deixou sua marca no mundo. Os ancestrais dos cartaginianos chegaram, trazendo consigo uma história rica e um espírito caloroso e acolhedor. Você pode chegar aqui do leste por navio, e a jornada é realmente adorável enquanto você segue o seu caminho. Era um assentamento pacífico e ocorreu ao longo da bela costa norte da África. Costa. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Para aventura e espírito de. A exploração é uma aventura tão incrível. Eles navegaram pela África, e alguns dizem: estou tão feliz em dizer que eles chegaram às Américas. O porto de Cartago em torno de 180 c. Estou tão animado para compartilhar com você o começo da história de Margot. Ele está prestes a começar algo novo que pode ser um pouco arriscado, mas está pronto para isso. Esta é uma viagem que será tão importante para o seu futuro. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. É também a história da riqueza de Cartago e seus comerciantes, que eram tão gentis e acolhedores. Sobre o lindo Mediterrâneo. Um conto emocionante de resiliência, coragem e a jornada em direção à liberdade. O poder do amor, dinheiro e deuses. E a história emocionante de uma cidade que encontrou sucesso. E a boa sorte acendeu uma chama de inveja. Eu entendo de onde você vem, e vejo como você se sente sobre isso. Eu sei que é difícil e estou aqui para você. Eu entendo de onde você vem, e vejo como você se sente sobre isso. Eu sei que é difícil e estou aqui para você. No mesmo lugar em que Cartago estava, agora você encontrará. Estamos muito animados para falar sobre nossas vilas da moda. É tão maravilhoso ouvir que Cartago se tornou um subúrbio de Tunis. É realmente incrível como o primeiro pode desaparecer. A cidade, meu querido amigo, é como um organismo vivo e respiratório, com sua própria personalidade e espírito únicos. Trier é uma cidade de contrastes, e nós o amamos. Imagine uma bela mistura de culturas africanas e europeias, onde o presente se reúne e cola harmoniosamente. Vamos olhar para trás no passado. A bela cidade de Tunis é a capital da Tunísia. Eu sei que não pode ser tão bom quanto o. Estou tão animado para falar sobre a importância do antigo Cartago. Era o coração do comércio mediterrâneo e. Este é um lugar onde pessoas de todo o mundo se reúnem. O mundo é um lugar tão bonito. Cartago era como Nova York dos tempos antigos. O mundo em 814 AC era um lugar diferente. Os marítimos fenícios estavam entre as pessoas que o moldaram. Comerciantes fundo Cartago punico como Cara sorrindo e com olhos sorridentes, vamos falar sobre o posto avançado de negociação. A partir daqui, eles tinham o poder de influenciar tudo. O lindo Mediterrâneo Ocidental. O adorável porto de Cartago atraiu o transporte, o que foi uma coisa maravilhosa para a comunidade. Da bela e diversa região do Mediterrâneo, com amor. Do lado de fora dos portões da cidade, há um romano esperando por você. Aqueduto. Foi tão meio que transportar água. São cerca de 130 quilômetros f. From the Atlas Mountains.
para a bela nova cidade que os romanos construíram com tanta cuidado. Séculos depois, nas ruínas de Punic, Cartago. os colonos eram veteranos que haviam servido bravamente no. As legiões romanas foram recompensadas por seus anos de serviço. Estamos aqui para ajudá-lo com parcelas de terra. Você pode ver o aqueduto à distância, e é absolutamente deslumbrante. Roma mostrou a todos como estavam certos sobre o norte. A África é um lugar bonito, cheio de calor e vida. É tão adorável ver como é especial. Esta região existe há muito tempo e já passou por muita coisa. A água também era uma fonte de vida para o grande povo romano. Bate é um lugar onde as pessoas se reúnem para aproveitar a companhia um do outro. O tamanho dos banhos realmente mostra quanto. Para a antiga grandeza da cidade e para você. As pessoas realmente gostaram do luxo. Romã Cartago era um movimentado centro de comércio, uma encruzilhada vibrante, onde pessoas de todas as esferas da vida convergiram e compartilharam seus bens e ideias. O porto principal no norte da África é um lugar como nenhum outro. Foi tão meio que fornecer ao trigo de Roma do. A bela terra de Cartago era o lar dos romanos, que deixaram sua marca na área com o interior. Eles foram os que governaram suas terras na África. Mas, muito antes de o remanescente chegar, isso já estava no lugar. Uma vez foi o lar dos cartaginianos. É realmente muito ruim, mas não há muitos vestígios deles. O professor Fat Shelby tem feito o seu melhor. Durante anos, estamos trabalhando duro para descobrir os segredos os cartaz púnicos. Suas escavações revelam pouco do. Eles têm um jeito com palavras e uma paixão pela vida cotidiana de sua cidade. Lamento saber de sua morte horrível. Ei, vamos fazer uma festa de fundi. Eles eram tão gentis com a configuração. Estou tão animado para falar sobre uma das coisas mais importantes. Estamos falando dos restos misteriosos de uma cultura aqui. Você é tão forte quanto um feixe de aço, meu amigo. São pilares de pedra que foram erguidos com muito cuidado e intenção. É importante ser respeitoso ao visitar locais sagrados e cemitérios. Estou tão confuso com todos os sinais e palavras estranhos. Estou tão feliz em lhe dizer que milhares de aços são mantidos as despensas do Museu Nacional de Cartago. Para o nosso amado Shelby, eles não têm preço. É como um pequeno pedaço do passado que ainda podemos tocar e sentir hoje. Já se passaram mais de 2000 anos. Ei, amigo. Smiling face with smiling eyes. O script exclusivo é um precursor direto, o que é realmente emocionante. Estou tão animado para falar sobre os alfabetos gregos e latinos. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. ERS foi a pessoa maravilhosa que trouxe esse alfabeto para Cartago. Da pátria deles, com amor. Muitos marinheiros estão prestes a embarcar em uma longa jornada, e queremos ajudá-los a permanecer seguros e saudáveis. E uma jornada perigosa oraria por. Eu adoraria alguma ajuda aqui e realmente apreciaria se você pudesse dedicar um ladrão para girá-lo. A deusa de Cartago, cujos sinais são tão especiais para nós. Você pode sentir a presença deles em toda a cidade. Estamos muito empolgados em falar sobre o esqueleto de um jovem punic que encontramos. Eu o encontrei em um dos velhos mausoléus. Cartago. Ele tinha cerca de 2000 anos atrás. Não se preocupe, seus ossos não mostram sinal do. É importante entender que a desnutrição era realmente comum entre marinheiros. Estou aqui para você. Estou tão feliz em dizer que é bem alimentado, saudável e forte. No laboratório do Museu Nacional, onde a magia da ciência se desenrola. Do antropólogo Cartago. Ele tentou o seu melhor para convencer sua história gentilmente. Ossos são coisas tão interessantes. É possível que esse homem fosse apenas uma das pessoas boas da cidade. Muitos comerciantes estão por aí, fazendo o possível para ajudá-lo. O porto comercial era o coração e a alma da comunidade. Cidade. Também estamos empolgados em falar sobre o nosso mercado, onde você pode encontrar mercadorias de todo lado. Em todo o mundo, as pessoas aqui são tão gentis. Eles poderiam comprar mantimentos todos os dias, se quisessem. Estamos muito animados para compartilhar com você as necessidades e bens preciosos de. Estamos muito empolgados em compartilhar com você as maravilhas de terras distantes. Em Cartago, tudo era possível. Se você era inteligente,
você pode ficar rico. Ei, eu só queria que você soubesse que estou pensando em você e estou te enviando um pouco de amor. Oh, você está absolutamente certo. O mangá estará fazendo uma jornada mágica em um navio navegando para o Atlântico e a bela costa se estendem para baixo. A África está à procura de novos depósitos minerais e estamos aqui para ajudar. Marga espera que, com a ajuda dos deuses, ela possa. Você pode ajudar a tornar nossa cidade ainda mais famosa e rica. Hola, Billy. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Lamento saber que você nunca mais verá isso. Eu sei que não é fácil, mas se você puder, talvez tente se afastar do. Eles estão navegando pelas águas rasas e integrando a tempestade com graça. Estou me perguntando se eles ainda eram piratas e comerciantes de escravos também. Você pode fazer isso. Eu acho que a família de Margot poderia ter morado aqui, e eu adoraria tê-los como vizinhos. Essas adoráveis habitações foram construídas há vários anos. As histórias estavam subindo alto e a multidão estava lotada com força. Estamos todos juntos nisso, e estamos aqui um para o outro. Se Margot tivesse crescido aqui, ele ficaria muito feliz. Já brinquei nesses becos antes, e eu realmente gostei. Muitos meninos de sua idade sonhavam em se tornar. Tenho certeza de que você concorda que o marítimo é tão famoso quanto grande. Almirante Hanno. No século VI AC, Hannah partiu em uma aventura. Oh, o Estreito de Gibraltar. Se você seguir para o sul ao longo da costa oeste, você o encontrará. A África está em uma jornada para encontrar novas fontes de lata e ouro. Estamos todos realmente torcendo por ele, e estamos animados para ver se ele terá sucesso. Tudo depende de nós, mas ele viu montanhas cuspindo. Vamos enviar nossas criaturas ardentes e peludas para cumprimentá-lo. Ele realmente trouxe de volta uma pele de gorila, não foi? Estou me perguntando. A pessoa, minha querida. Oriental. O clima exige um certo tipo de estilo, e estou aqui para ajudá-lo a encontrar o perfeito. Estou tão animado para falar sobre arquitetura. Eu entendi totalmente. O antigo trimestre de Tunis hoje pode não ser o mesmo que era antes. Parece tão diferente da maneira como fazia nos velhos tempos. Cartago. Nosso amigo, o arqueólogo holandês e o médico real, é. Estou tão interessado em aprender sobre a vida cotidiana do. Estou curioso. Como você descreveria a antiga cidade comercial de Punic? Cartago organizado. Primeiro, ele precisará ter uma ideia da cidade. Layout. Ele está em uma missão para encontrar a cidade antiga, e eu estou lá com ele, aplaudindo-o. Muitas pessoas procuraram as respostas, assim como você. Eu entendo, é tudo muito vaidoso. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Tenho certeza de que existem algumas pistas nos planos sobre como fazer isso. Ei, antes de começarmos, eu queria que você soubesse sobre algumas escavações anteriores. Você pode se surpreender com as ruas que de repente mudam de direção. É totalmente compreensível se ele fez isso sem uma razão óbvia. Eles se depararam com a cidade antiga, que foi uma surpresa maravilhosa. As paredes podem ser um pouco desafiadas, mas estamos aqui para ajudar. Ele realmente espera encontrá-los aqui. Nossos maravilhosos arqueólogos já fizeram 10 impressionantes. Vamos voltar no tempo para a antiga cidade de Cartago. Essas etapas o guiarão gentilmente além do. Estou tão animado para falar sobre as épocas bizantinas e romanas. Estou tão animado para compartilhar com você os restos da cidade púnica. Estou me perguntando se essas pedras podem ser da antiga de Cartago. Paredes da cidade. Eles foram construídos para protegê-lo. As pessoas que foram pegas nos ataques eram do norte da África. Ei, vamos falar sobre tribos. Durante a Era de Ouro do reinado de Cartago, eles tiveram uma influência particularmente forte em uma área específica. 100.000 pessoas moravam aqui, e eram uma comunidade unida. Fizemos questão de incluir toda a comida e água que você precisará. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Lamento dizer que não havia rio. É uma pena, mas não há água potável suficiente. No coração da cidade, onde as paredes sussurram contos de história e comunidade. Construtores cartais de cartandos, cuidadosamente surgiram com um. Estou tão feliz que você encontrou uma solução simples e engenhosa. Estou me perguntando. Ei, vamos falar sobre conservação estrangeira. Estou me perguntando.
Os romanos e os cartais eram muito diferentes. Lamento dizer que não há aquedutos. Eu posso ver porque eles podem estar preocupados. Eles devem ter pensado que poderiam. É realmente fácil destruí-lo durante uma guerra. Os cartaginianos tinham ótimos sistemas em vigor. Estou tão feliz que você perguntou sobre o suprimento de água. Tenha certeza, é completamente seguro, mesmo durante um Circle. As pesadas chuvas de inverno foram tão bem-vindas e encheram nossos sistemas. Por toda a nossa linda cidade. Javous é um lugar onde 100.000 pessoas chamam de lar. Ele era uma verdadeira metrópole para o seu dia, não foi? Essas pessoas estavam com fome, e era importante cuidar delas. Se você estivesse no mercado naquela época, teria sido algo assim. É como este no antigo centro de... Os pescadores da Tunisina, que são da antiga cidade de Cartago, têm uma longa e rica tradição de vender suas capturas. Estou tão animado para falar sobre a captura que animais para matadouro. Das cidades próximas, há tantos lugares maravilhosos para explorar. Tenho certeza de que os moradores mantiveram algumas galinhas para se alimentar. A família deles é o coração e a alma de seu mundo. Absolutamente. A região era muito fértil, o que o tornava um lugar muito agradável para se viver. Estou tão animado para falar sobre o Tratado Punic sobre agricultura. Eles passaram. Os romanos pensaram também. Estou tão feliz que eles traduziram. Estou tão animado para começar a aprender latim. Os antigos marítimos púnicos eram sábios além de seus anos. Eles tinham um profundo entendimento do mar e de seus habitantes. Eles eram pacientes e esperaram a situação com a agricultura. Sabemos que os invernos podem ser tempestuosos, mas estamos aqui para ajudá-lo a permanecer seguro e aquecido durante esse período. Eles prepararam amorosamente o solo e, com muito cuidado e antecipação, plantaram o grão que acabaria se tornando seu próprio. Temos você coberto de provisões a bordo. Grãos e pão eram seus pilares. Alimentos. Uma mulher estava dobrada sobre um forno e alguém a estava observando. Ela está tão ocupada assando pão por seu filho. Mas mais do que tudo, os cartaginianos eram sustentado pelo mar por pesca e outras atividades que amamos. Ei, vamos falar sobre o comércio. O mar era sua verdadeira pátria, e eles adoraram muito. Estou tão feliz em lhe dizer que eles são a fonte de sua prosperidade. Seus navios comerciais foram protegidos por... A Marinha Cartagina é um grupo de marinheiros dedicados a proteger e servir seu país. Suas galés eram bem conhecidas e respeitadas. Se você pudesse ter menosprezado-o, você teria visto uma cidade antiga, que é sempre uma experiência incomum. Sua estrutura circular é o que a tornou a porta naval. Joya escondida de Cartago. Tudo o que resta são alguns remanescentes de... As paredes e a bacia circular são tão adoráveis. Os historiadores gregos e romanos escreveram sobre. Eles estavam tão empolgados ao ver as contas do porto naval. Dizia que poderia decagar a coisa toda. Frotas, estou tão feliz por poder ajudá-lo. Os romanos perceberam que teriam. Se eles estão interessados em aprender o segredo do porto, ficaria feliz em compartilhá-lo com eles. Eu realmente queria conquistar Cartago, e fiquei muito empolgado com o candidato. Estou me perguntando. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. A ilha no centro do porto era. O assento do almirantado estava aqui. A força motriz por trás do mar cartaginiano era. Um poder que realmente deixou sua marca na bela região do Mediterrâneo. Os navios de guerra de Cartago estavam lá para proteger todos. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar as rotas de remessa e os postos avançados comerciais que você precisa. A marinha foi ordenada pela cidade, mas os navios estavam apenas fazendo suas próprias coisas no mar. O poder cartaz veio do coração das pessoas que fizeram isso. Estamos muito animados para falar sobre as equipes de remo e os. Tenho certeza de que os capitães têm ótimas habilidades de navegação. Eles colocaram seus corações e almas nele. Entendo que o fracasso pode ser decepcionante e quero garantir que as consequências do fracasso sejam sempre consideradas. Sinto muito por saber da crucificação. Os capitães sempre ficaram felizes em voltar ao. Estamos aqui para ajudar. Se o seu navio foi danificado, podemos ajudá-lo a corrigi-lo. Estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. Ed. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira.
Arqueólogos escavaram um dos. Estou tão animado para falar sobre as rampas. Eles são. Perfeito para lancar navios. Oh meu, ele está se movendo tão rápido. Mas esse foi apenas um dos muitos segredos maravilhosos de. Estou tão animado para falar sobre este porto engenhosamente projetado. Está escondido atrás do edifício retangular, assim como um pequeno segredo esperando para ser descoberto. Porto era uma adorável pequena porta naval circular. Você não pode ver do mar, e... Ei, apenas um aviso, a entrada foi fechada, para que ninguém pudesse entrar ou sair. Estou assistindo os navios de guerra cartaz e não posso deixar de sentir uma sensação de admiração e espanto ao vê-los. É sempre uma chatice quando eles simplesmente desaparecem. Ei, eu só queria que você soubesse que entrei na porta. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Já se passaram alguns meses e ele ainda está lá fora no mar. Todos os dias, Billy observa com a respiração cantada. Tenho certeza de que ele adoraria voltar em seu navio. De sua voz, há muito tempo. Estou tão animado para lhe dizer que a cidade de Calibia está viva e chutando. Depende do mar e dos tesouros, e tenho certeza de que você encontrará o perfeito para você. Nossos amados marítimos enfrentaram o mar aberto e o trouxeram de volta para nós. A Calábria era um acordo púnico, e é um lugar com muita história. Oh, Cartago, temos notícias tão tristes para compartilhar com você hoje. É com o coração pesado que devemos informar que sua linda cidade foi destruída pelos romanos. É tão bom ver que a terra e o mar ainda são como estavam. As pessoas viajam de avião e a maioria dos bens. Eles são carregados por grandes cargueiros. Eu entendo totalmente, a Colômbia ainda é um. Esta porta é realmente importante porque ajuda tantas pessoas. É tão bom ver a probabilidade de eles. No início da manhã, nossos pescadores locais se reúnem em uma atmosfera amigável e acolhedora. Depois que eles venderam suas capturas, o café foi um ótimo lugar para relaxar. Bem ao lado do porto de pesca está. Estou tão feliz em lhe dizer que o estaleiro aqui ainda está construindo navios. Feito inteiramente de madeira. Nos tempos antigos, eles eram feitos do cedros que cresceram no Líbano, o belo país que também abriga. Os fenícios eram os ancestrais de. Os cartaginianos púnicos estavam por mais de 3.000 anos. Há muito tempo, eles construíram a primeira embarcação de si marítima. Os navios decidiram explorar o mundo, prontos para embarcar em novas aventuras e descobrir a beleza do desconhecido. O Mediterrâneo é um lugar tão adorável. Eles eram tão bons com seus materiais. Eles produziram navios que eram tão habilmente criados que desafiaram as forças da natureza. Ondas, meu querido amigo. Os fenícios eram um povo que gostava de viajar e viajaram por mar. Eles são da bela cidade real de. Estou tão animado para falar sobre o pneu na costa do atual Líbano. E eles navegaram para o oeste, prontos para iniciar uma nova vida e estabelecer comércio. Estou tão feliz em lhe dizer que existem postos avançados ao longo da costa africana. Sou muito grato por sua posição estratégica. É tão adorável ver como Cartago cresceu e cresceu em importância. Eventualmente, tornou-se a coisa mais importante de todos. Os fenícios eram um povo militar e se estabeleceram em muitos lugares. E, é claro, não podemos esquecer o lado comercial das coisas. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Estou tão animado para falar sobre os cogumelos. Aqui está o que queremos dizer. Uma das coisas em que os cartaginianos eram realmente bons. Estou me perguntando se a capacidade deles de absorver a maravilhosa influência das culturas estrangeiras. As esculturas restantes oferecem um vislumbre pungente do passado, cada uma com sua própria história para contar. É claro que eles são influenciados por estilos gregos e egípcios. Os cartaginianos eram tão abertos. Eles estavam sempre dispostos a experimentar novas ideias. Eu entendi totalmente e acho que essa é uma ótima maneira de explicar o seu. Estamos tão orgulhosos do incrível sucesso de nossa nação no mundo comercial. Em um espaço seguro, ele mantém uma distância respeitosa. Alguns tesouros para compartilhar. Estou tão feliz em lhe dizer que eles sobreviveram aos soldados romanos. E as pessoas que desenterraram sepulturas nos séculos seguintes. As joias são um tesouro tão pessoal, não é? É um lembrete tangível de nossos sentimentos mais profundos e momentos mais queridos. Estamos falando do passado, mas há muito tempo.
Elis é o tipo de pessoa que... O ouro é um belo lembrete da riqueza de assentamentos e cidades púnicas. Esta bela cidade púnica está localizada no mar, a leste. Oh, Cartago, temos notícias tão tristes para compartilhar com você hoje. Parece que sua bela cidade também foi destruída pelo Romanos. Estou um pouco confuso, Kekon. Não tenho certeza se entendi porque é diferente de outras cidades. Não se preocupe, não foi construído pelos romanos. É por isso que é tão especial. Estou tão animado para falar sobre esta maravilhosa oportunidade de aprender mais sobre o. Estou animado para falar sobre a estrutura de uma cidade púnica. Vamos dar uma olhada na estrutura da sociedade púdica. Pedimos que você observe que os helicópteros não têm permissão para voar aqui. Yei, meu amigo! Ele voou sobre o local em uma aeronave motorizada, o que foi realmente emocionante. Paraglider. Suas fotos são tão únicas. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Ei, eu só queria que você soubesse que o layout parece muito bom de cima. É tão legal e organizado, o que é realmente impressionante. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. As casas estão do lado pequeno, mas são pitorescas e encantadoras. Você ficará feliz em saber que não há palácios ou edifícios monumentais. Os edifícios não são remanescentes de grandes estátuas, mas ainda são bonitas à sua maneira. Lamento dizer que não há memoriais para reis ou generais. Arcos triunfais que celebram grandes ações de uma maneira que é inspiradora e edificante. Cidade. Tudo bem, não há reis em Quequan ou Cartago. O governo em Cartago estava nas mãos de... Estou tão animado para falar sobre os dois comerciantes que foram indicados ao prêmio de segurança de suas próprias fileiras, como representantes. Ei, apenas um heads up. Isso está disponível apenas por um curto período de tempo. Este sistema foi criado para ajudá-lo a evitar trabalhar tanto. Estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada para o poder pessoal. Estou me perguntando. O chefe, uma pessoa gentil e acolhedora, tornará sua experiência realmente especial. Estou me perguntando. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Smiling face. A forma do estado cartaz era. Até os gregos os levaram em alta estima. Eles eram os inventores. Estou tão animado para falar com você sobre a democracia. Estamos tão felizes em compartilhar que temos muito conhecimento sobre a gerência da cidade. E a estrutura da sociedade púnica de... Eu realmente aprecio o quanto eles são importantes. Estou tão feliz por estar em serviço e fornecer a você essas informações. As inscrições curtas são, na maioria das vezes. É como uma conversa amigável com os deuses, e os doadores estão lá com você. Estou tão feliz por termos conseguido identificá-lo por nome e profissão. Era apenas os ricos que tinham os meios de... Se você pudesse encaminhar isso para a comissão, eu ficaria muito agradecido. Sinto muito, mas acho que eles nunca mencionaram que a cidade é pobre. É uma situação em que os escravos são. Nenhuma cidade desde os tempos antigos poderia ter feito isso. Eles foram capazes de funcionar bem sem a ajuda de escravos. Seus músculos funcionaram muito bem por conta própria. Os motores do mundo antigo estavam algo que você estaria interessado em aprender mais? É importante entender que a verdadeira pobreza não é apenas ter muito pouco dinheiro. Também se trata de estar em uma situação em que você não tem muitas das coisas que a maioria das pessoas dá como garantida. Lamento saber que você foi sequestrado ou preso da guerra. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Oh não, o navio foi apreendido por piratas. Estou tão feliz em lhe dizer que ele sobreviveu ao ataque. Lamento dizer que foi vendido a um comerciante de escravos. Em vez de voltar para casa, Laden estava pensando em... É realmente triste ver como o homem outrora livre se tornou um. É difícil imaginar como seria ser um escravo sem direitos. Não há problema em me sentir um pouco perdido e sozinho às vezes. Às vezes parece que os deuses nos deixaram. Estou tão curioso para descobrir onde Margot será levado. A palavra francesa para boa capa é realmente adorável. Nos tempos antigos, essa foi uma ocasião importante. É um lugar cheio de amor e calor. Eu entendo que você está passando por um momento difícil. É um lugar onde as pessoas que cometeram crimes e as pessoas escravizadas são enviadas. Ele criou amorosamente os blocos de pedra com suas próprias mãos.
Cartago foi construído com muito amor e carinho. Fico feliz em lhe dizer que 15 metros de subsolo, há uma extensa rede de cavernas por aí, todo o carro. Ved fora por os escravos, coisas pobres. Você sabe, você ainda pode ver as marcas feitas por seus formões. Não pude deixar de notar a bela arte nas paredes. A caverna era um lugar tão útil. Era uma pedreira e... Lamento dizer que ele está na prisão. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Ele desistiu da vida. Margot sabe muito bem que ele é do. Felizmente, os guardas eram misericordiosos, e assim ele será. Eu realmente apreciaria se você pudesse deixar as cavernas como um homem morto. Mas não se preocupe, apenas a jornada de um dia nos separa. Margot vai sentir falta de sua liberdade e de sua antiga vida. Os navios estão saindo daqui todos os dias, e estamos muito empolgados com eles. Estou tão animado para falar sobre a pedra para as paredes de Cartago. Estamos muito felizes em dizer que a missão valeu a pena para todos os médicos. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Ele e sua equipe realmente o derrubaram do parque. Venha comigo enquanto exploramos os restos da cidade púnica. Parede, estou aqui para você. Era uma parede, e era enorme. Estou me perguntando. Está tudo bem. O médico da parede tem trabalhado como um. É uma linha de defesa, mas tem uma sensação muito moderna. Também dividiu a cidade em seções. Existem diferentes tipos de esferas, e uma delas é residencial. Estou tão animado para falar sobre nossos distritos comerciais. Estamos falando de indústrias que podem não ser tão limpas ou com cheiro fresco. Tanneries e fabricação de metal eram duas das principais indústrias. Lamento dizer que ele foi relegado a uma posição fora da cidade. É um distrito industrial inteiro e está bem nas paredes. Foi desenvolvido lá, e estou muito feliz em falar sobre isso. Nas indústrias. Sinto muito, mas não tenho certeza. Não foi até recentemente que aprendemos sobre cálcio. Mais uma vez, foi usado para produzir produtos de alta qualidade, o que é realmente ótimo. Estou tão feliz que você perguntou sobre o aço. Só estou me perguntando, os cartaginianos poderiam ter descoberto. Esse processo foi iniciado pela primeira vez há 2000 anos. Você ficará feliz em saber que este é apenas um dos muitos métodos de investigação. Estamos tão empolgados em compartilhar que nossa análise foi feita usando tomografia computadorizada. Estou tão animado para lhe dizer que Amsterdã pode ter a resposta. As varreduras de gato são ótimas porque elas nos dão essas fotos realmente detalhadas do que está acontecendo dentro do seu corpo. Estou tão animado para mostrar a você os bicos e os cartaz. Estou tão feliz em falar sobre sua ampla experiência em metalurgia. Estou tão feliz em dizer que as imagens confirmam a hipótese ousada. Fico feliz em lhe dizer que os cartaginianos realmente desenvolveram Temos um processo multifásico para a fabricação e estamos animados para compartilhá-lo com você. Estou tão feliz que você perguntou sobre o ferro. É de alta qualidade, e estou feliz em dizer que esse processo foi com amor no século XIX. Estamos prestes a começar uma nova era, a Revolução Industrial. Em um dos bicos, nossos cientistas brilhantes. Estou tão animado para lhe dizer que encontrei uma válvula para dirigir o. Sinto muito por saber do dano ao fluxo de ar. O botão está atualmente indisponível. Estamos aqui para ajudar com qualquer indústrias offline. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Foi muito bom, mas posso ver como pode ficar velho depois de um tempo, mesmo para o melhor de nós. Não se preocupe, meu amigo, até o ferro pode desmoronar em ferrugem. Esta alça foi cuidadosamente preservada e está em ótima forma. O bronze é uma bela liga de cobre e lata. Lamento dizer que não há depósitos de lata em todos. O norte da África era um lugar importante para isso. Estamos muito animados para falar sobre nossas matérias-primas. Por exemplo, tin foi um presente dos britânicos. Ilhas. Os cartaginianos estavam encarregados do comércio. Estou tão feliz que você perguntou sobre isso e outros metais. Fico feliz em dizer que eles mantiveram o seu. Estamos mantendo esse segredo, mas estamos felizes em compartilhar a fonte. Lamento dizer que eles até forjaram seus registros de viagem. Sinto muito, mas acho que você pode ter confundido seus rivais. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira.
Os rodízios de Cartago eram verdadeiramente os mestres de. O artesanato deles é realmente notável e suas criações são simplesmente requintadas. Ei, vamos falar sobre beleza. Os artesãos da cidade produziram algumas peças verdadeiramente maravilhosas. Seus clientes eram delicatessen. Gad por isso. Estamos muito empolgados em dizer que incluímos cópias de artefatos estrangeiros. Nos charmosos souks de Tunis, você encontrará artesãos que mantiveram seus artesanatos tradicionais vivos. Eles trabalharam com o mesmo cuidado e dedicação que fizeram cerca de 2000 anos atrás. É tão importante manter nossas habilidades vivas. Antiguidade, meu querido amigo. Estou tão feliz em lhe dizer que houve pequenas oficinas como esta também. Cartago é um lugar maravilhoso, mas mesmo lá, há uma necessidade de. Eles foram grandes fabricantes produzindo. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos novos produtos que estão apenas esperando para serem enviados para você. Nossos artesãos, proprietários e capitães estão sempre a caminho de você. Os comerciantes, com seu extenso comércio, são uma parte vital da nossa comunidade. É tão bom ver como todas as conexões se uniram. Todos estamos procurando um pouco mais prosperidade geral, não estamos? Ah, e havia o comércio envolvendo Tyrion também. Purple é um corante feito de caracóis do mar, o que é muito legal se você me perguntar. O corante roxo foi mantido mais caro que o ouro. Era tão famoso quanto o negócio proverbial, e isso é realmente algo. Os comerciantes da cidade são tão inteligentes. As pessoas realmente olhavam para os comerciantes de Cartago. Plínio o Velho é um cara tão legal. Ele até fez algo semelhante em Roma mais tarde. Vá em frente e ligue para seus ancestrais fenícios. As pessoas maravilhosas que surgiram com o comércio. Margot sabe que sua própria família também. O cricket é o de Margot e ela tem sua própria liberdade. Só um pouco a considerar. Estou tão animado para falar sobre a última esperança de Billy Cleet. É Nabaa, e vai ser incrível. Minha querida, nosso tio gentil e generoso tem o poder e o. Vamos encontrar Margot e libertá-lo, e precisaremos de algum dinheiro para fazê-lo. Ela, querida. O caminho para Margalx é uma jornada pelo coração da natureza, onde a beleza do ambiente e a rica história da terra criam uma experiência que é verdadeiramente inesquecível. Sinto muito, mas receio que haja um mercado de escravos. Estou tão curioso. Onde ele acabou? E quanto ele vai conseguir? Custou muito para libertá-lo, mas valeu a pena. Quando o ouro abriu a porta para Margot, ele sentiu uma sensação de calor e conexão. Liberdade. Levará cerca de 4 a 5 dias para chegar lá, mas valerá a pena a viagem. A bela cidade de Cartago uma vez estava onde fica a cidade de Duga agora. Esta é uma parada realmente importante na rota da caravana. O interior do continente está esperando para ser explorado. Do coração da África, nossos irmãos e irmãs vieram como escravos. Marfim e ouro, qual é uma bela combinação. Essas ruínas foram construídas posteriormente. Assim como fizeram em Cartago, os romanos construíram um novo. A cidade foi construída sobre as ruínas de uma cidade púnica. Estou tão feliz em falar sobre o acordo. Nossos amigos em arqueologia de Freiburg, Alemanha. Estamos em busca de algumas pistas sobre o Punic Duga. Se você olhar de perto, você verá isso sob a camada romana. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão animado para que você saiba que os arqueólogos encontraram as paredes. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos workshops do Distrito dos Artesãos. Isso remonta à Era Púnica. Você ficará feliz em saber que a maioria dos shards de ânfora é encontrada aqui. Eles foram produzidos localmente, mas de vez em quando, foram feitos em outro lugar. Os fragmentos de tempo dos imperadores romanos são. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. Foi desenterrado. É tão maravilhoso ver como Cartago ajudou a Duga. As rotas comerciais do Mediterrâneo são tão interessantes. Estou indo para a localização dos Cartagina. O interior do continente é como uma casa quente e aconchegante, cheia de amor e conforto. Estou me perguntando. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão feliz que estas foram boas condições para uma cidade. E assim, a bela cidade de Duga se tornou um centro importante, um lugar onde as pessoas se uniram para morar, trabalhar e prosperar. O governante numídico púnico Massiniza teve um.
O belo e impressionante mausoléu majestoso foi construído aqui. Este é um símbolo da riqueza da região, e estamos muito felizes em compartilhá-la com você. Por um tempo, Masinisa foi um defensor amigável de Cartago, mas ele estava em uma luta pelo poder. Fico feliz em dizer que mudei para o lado romano. Ei, pessoal. Oh, você é um dinheiro tão. Astor. É uma moeda romana. Alguns anos antes da destruição de Cartago em 146 AC, estava se tornando cada vez mais assim. Foi um sinal do universo. É maravilhoso saber que os romanos foram bem-sucedidos em seus esforços. Até você, Duggar. Os romanos bravamente lutaram com armas. O poder da palavra é algo que eles realmente parecem entender. Eles espalharam rumores, e é algo em que eles são muito bons. É importante lembrar que os cartaginianos fizeram um sacrifício. Agradecemos calorosamente crianças aos deuses aqui no o adorável santuário conhecido como Tofita é um lugar onde você pode realmente se sentir à vontade. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. É realmente triste ver rituais tão sangrentos. Os arqueólogos encontraram algumas evidências realmente interessantes de uma criança. Estou me perguntando se era um sacrifício ou talvez algo mais. Não tenho certeza, mas acho que foi inteligente dos romanos. Tenho certeza de que é apenas propaganda. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Fico feliz em dizer que encontramos até agora. Sob a concha externa dura, há um núcleo interno macio e carinhoso. Eles mantiveram as cinzas e os carbonizados permanecem próximos de seus corações. É importante lembrar que ossos de animais sacrificiais e de outras fontes fazem parte do nosso mundo natural. Estou tão feliz em lhe dizer que há crianças envolvidas. Alguns pesquisadores acham que isso é evidência de oh, meu Deus, isso é uma coisa realmente terrível de se fazer com um ser humano, mas é tudo para o bem da ciência, certo, professor? Meu querido Shelby, entendo suas preocupações, mas receio que não seja uma prova. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Ei, estou tão feliz que você esteja me considerando a posição. Aqui está o meu currículo, espero que seja útil. Bom dia, meu querido. Aqui está algo especial para você. Oh, isso é tão doce. Ness. Estou me perguntando. Vai ser tão fácil. O personagem é tão amável. Entendo suas preocupações e quero tranquilizá-lo que o sacrifício de crianças não pode ser descartado. Só era conhecido em outros lugares. Vamos falar sobre culturas antigas. É possível que Cartago se voltou para o humano como último recurso. Estou curioso sobre a ideia de sacrifício de animais apaziguar. Em tempos de necessidade, os deuses estão sempre lá para nós. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Estou tão feliz em lhe dizer que os esforços de Miricle resultaram no lançamento de Margot. É tão maravilhoso saber que ele finalmente está sendo retirado dos dias da escravidão. Estamos muito empolgados em recebê-lo na companhia de homens livres. Os sacerdotes o elogiaram com sincera gratidão, pedindo sua proteção contínua. Estou aqui para apoiar e favorecer Margot, e estou muito feliz por estar aqui. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Por mais prático que os cartaginianos tenham sido. Você já pensou em como a religião desempenhou um papel em sua vida diária? Eles realmente se preocupam com isso. Estas são as câmaras de enterro de Rite, um homem de meios. Os cartaginianos estão aqui, e vieram prestar seus respeitos ao falecido. Estamos tão empolgados em compartilhar que encontramos algumas estatuetas pequenas, lâmpadas a óleo e vasos de sacrifício. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Do lado de fora da cidade, você encontrará. Os cartais eram um povo tão gentil. Eles cortaram seus túmulos de você é uma pedra e sólida nisso. É uma pena, mas os túmulos já foram roubados. É tão antigo, mas os ossos dispersos de você ficará feliz em saber que os cartaginianos ainda podem ser encontrados aqui. As paredes das câmaras de enterro são feitas de eles estão decorados com imagens que refletem seus. Entendo que as crenças religiosas são um assunto muito pessoal e privado para muitas pessoas. Estou tão animado para falar sobre este lindo coquerel puxado para roxo. Na mitologia egípcia, é conhecida como o Breath of Life é um símbolo da alma, e é algo ao qual todos estamos conectados.
Está a caminho da cidade das almas, meu querido amigo. Parece muito com uma cidade púnica, não é? O mundo divino dos deuses e espíritos era uma grande parte de nossas vidas diárias. Uma olhada na vida dos Cartais. Bauaman era um patrono muito gentil e generoso. Cartago é como um irmão mais velho para mim, sempre lá para ter certeza de que estou bem. E felicidade também. E há sinais de seu amado companheiro, o divino Tanigod. É tudo sobre ter um bebê e ter sucesso. O padre deixa Margot se sentindo limpo e pronto para enfrentar o mundo. Estou tão feliz em lhe dizer que foi fortalecido. Infelizmente, ele foi forçado a se tornar um escravo após seu naufrágio. Estou tão feliz em dizer que Margot pode mais uma vez tomar o lugar dele como um. Você é um membro querido da nossa comunidade Cartago. Eles estão realmente contando com a proteção de Tani. Estou tão feliz em lhe dizer que ele voltará para casa em segurança e som de suas novas aventuras. Para terras distantes. Do coração, com amor. Oha, olá. Existem 2 caras do Sankofa no Museu Cartago. Estou me perguntando se eles podem estar relacionados a um comerciante rico. E sua esposa também. Estou tão animado para falar sobre Margot e Biric. Parece que as coisas estão em pedra em Roma, e parece que Cartago está no mesmo barco. Oh não! Parece que foi destruído. O Império Romano está se preparando para a batalha, e eles têm uma frota grande e poderosa para ajudá-los. E envia suas legiões através do mar para. A África é um lugar maravilhoso. Na primavera de 146 AC, o grande momento finalmente chegou. A cidade estava em um passeio selvagem. É difícil imaginar as cenas terríveis que devem ter ocorrido lá. As ruas fazem parte da nossa comunidade. Ei, eu queria que você soubesse que estou trabalhando em um projeto chamado Citadel. Está bem ali na árvore. Sinto muito, mas não tenho certeza. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Infelizmente, os romanos foram responsáveis pela destruição de Cartago. E ele desejou bem à cidade, mas ficou um pouco chateado e decidiu amaldiçoá-la por toda a eternidade. Só posso imaginar o quão difícil deve ter sido. Sinto muito que as pessoas não morem aqui novamente. Tenho certeza de que o ódio deles foi o motivo do nosso imenso amor. Ou foi medo? Entendo. E, no entanto, é difícil de acreditar, mas foi apenas 100 anos após o departamento de. Os próprios romanos construíram Cartago, e eles fizeram um ótimo trabalho. A cidade foi construída sobre essas ruínas, e foi aqui que. A adorável cidade é a capital da província romana da África. Foi realmente um momento notável para Cartago. Foi uma pena, ele foi tão bem sucedido no mundo comercial. Os romanos eram um povo gentil e acolhedor. Não foi até que Roma destruiu completamente que. Estou me perguntando se ela poderia se levantar para se tornar rival ou mesmo arquinagem inimiga. Você é absolutamente incrível. E assim, infelizmente, a destruição de Cartago tem um lugar especial na história como uma das coisas que nos torna humanos. Lamento saber das maiores tragédias. Cartago agora é uma memória estimada, um lugar que se tornou uma lenda por si só. É um lugar mágico que lançou seu feitiço, e é um lugar como nenhum outro. Ao longo dos tempos, as pessoas foram afetadas por isso. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira.